Boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa edição do Sentinela Informações. Hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Raul Ambrogi Neto. A partir de agora estamos ao vivo aqui pela Rádio Sentinela e também pelo nosso canal. Estamos ao vivo aqui pela Sentinela FM e também pelo nosso canal no YouTube e o nosso canal no Facebook. Dr. Raul Ambrogi Neto, médico veterinário lá do Minas Pet Shop. Hoje a gente conversa aí sobre os cuidados com os animais de estimação, essa paixão aí de tanta gente, né, Raul? Boa tarde, Sim. prazer tê-lo aqui conosco novamente. Boa tarde, o prazer é todo meu e gostaria de agradecer a Sentinela e a todos os ouvintes aí por mais um programa que a gente vai estar fazendo aí e poder esclarecer as dúvidas dos tutores, né, dos bichinhos aí que tanto fazem bem pra gente. Com certeza. Minas Pet Shop sempre tem produto em promoção. O que está tendo de promoção Sim. lá, Raul? Na verdade, Francisco, esse mês a loja inteira está em promoção, tá? A gente continua com aquela promoção dos 10% de desconto em todos os produtos da loja, no Pix ou no dinheiro. E também a gente está com novidades em coleiras, em peitorais, em guias. É uma exclusividade do Minas Pet Shop. Então, vale a pena o pessoal passar lá. Outra coisa que é importante também, com essa onda de frio, nós estamos com vários produtos para o inverno, que seriam os cobertores, casinhas, caminhas, colchonetes. Então, vale a pena dar uma passadinha lá. Eu convido a todos para dar uma olhadinha nos produtos de inverno e na loja inteira. Uhum. A gente já conversou sobre isso outras vezes, Raul. O mercado pet é um mercado que cresce assim assustadoramente, né? Sim. Produtos, novidades chegando todo dia. E o veterinário? Nossa, Como que você vê essa questão do veterinário? É um profissional que está sendo valorizado hoje ou não, Raul? Francisco, isso é interessante essa colocação. Isso foi até uma discussão que nós tivemos, uma discussão não, uma colocação que a Estela, que é minha gerente, ela está se formando agora, né? E ela vai começar a atuar e o medo dela se formar, né? Porque ela já está comigo há 10 anos e ela questionou esses dias, assim, até com um ar de preocupação mesmo, de tristeza, sabe, Francisco? Porque, como você falou, é um mercado que cresce muito, um mercado que está em ascensão sempre, um mercado com muitas novidades, tanto em parte de nutrição como medicamentos, em tratamentos também, né, em materiais cirúrgicos novos que estão aparecendo para facilitar, mas infelizmente o veterinário acaba, o que eu sinto, tá? Isso é difícil de falar, é uma questão mas eu vou falar por mim e vou falar pelo que a gente vê no dia a dia, né? Eu estou há 35 anos formado, então é um tempo até que razoável já, e a gente vê que o mercado cresceu, mas a valorização do veterinário ficou para trás, Francisco. É uma coisa impressionante o que a gente escuta na loja, claro, lógico, a grande maioria nos dá valor, vê que é um serviço difícil, que é um serviço que eu acho até que, às vezes, uma consulta veterinária, ela tem que ser muito mais bem feita, você tem que investigar muito mais do que uma consulta no ser humano, porque o ser humano fala, ele fala, eu tô com dor aqui, eu não tô dormindo, eu tô com esse dedo doendo, e o cão não. Então, a gente tem que investigar muito e a gente acaba também caindo na mão do proprietário, porque quem vai falar pelo cão é o proprietário. Na maioria das vezes, eles também acabam omitindo algumas coisas. Mas a questão do veterinário que eu tenho visto, sabe, Francisco, as pessoas chegam, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico, uma cirurgia que é corriqueira, que a maioria das pessoas fazem nos seus animais, né, de estimação, que seria a castração, tanto de macho quanto de fêmea. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim, olha, quanto que é uma castração? Aí a gente passa um valor, ela fala, nossa, mas é tão caro, é só para fazer um cortezinho no animal. A pessoa não entende que você vai abrir o abdômen das fêmeas, você vai expor o útero, você vai expor o ovário, você está com uma vida na sua mão, tem uma anestesia toda por trás disso que a gente usa, e a pessoa acha que é simples, que seria como, sabe, como era feito antigamente. Você lembra que na roça o pessoal castrava porco, que não, vai ali, abre ali, amarra com a palha de milho e tá pronto. Não é assim. Então, a gente até tocando nesse assunto, porque eu vou voltar na Estela, que ela está formando. Ela ficou preocupada. Ela falou, Raul, nossa, eu estou com muito medo de formar. Eu tenho meus compromissos, eu vou deixar de ganhar o salário aqui na loja, porque eu vou trabalhar como autônomo, né? E eu tô com muito medo, porque eu vejo o que você passa aqui, que é todo mundo chega, cobra, 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 e na hora de
fazer o acerto financeiro, aí toda hora é questionado, toda hora nossa, é muito caro, porque tem pessoa que faz mais barato ali. Então, eu sinto isso, sabe? Que é uma colocação que eu estou falando por mim, né? E por esse tempo todo que eu trabalho, que o veterinário ficou para trás. O mercado cresceu e o veterinário sempre para trás. Um outro exemplo clássico é você agenda uma consulta. Às vezes a pessoa não vai, não desmarca, ou desmarca em cima da hora, sabe? Chega atrasado, isso é direto. Isso, sabe, não tem um compromisso. Agora vai e marca com o médico. Chega atrasado lá para você ver se já não colocaram outro no seu lugar, você tem que acertar a consulta e vai ser remarcado para não sei que dia. Então, sabe, as pessoas têm que entender que o veterinário é uma peça importante para você ter um animal. E, infelizmente, o que eu vejo é que a gente está ficando para trás. É isso. Baseado nisso que você está me falando aí, Raul, outro dia eu vi numa rede social aí um vídeo. Eu achei até muito interessante o cara que levou um carro no mecânico. O carro estava com um determinado problema. E assim que o mecânico ligou o carro, já identificou o problema. Pegou uma chave de fenda, foi lá e apertou um determinado parafuso. Né? O carro prontinho, beleza. Quanto você vai me cobrar? O cara deu o valor, falou assim, mas você está me cobrando isso por apertar um parafuso? Ele falou pro dono do carro, falou assim, não estou te cobrando por apertar o parafuso. Estou te cobrando pelos anos de estudo que eu tive, pelo tanto que eu gastei para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Eu estou te cobrando pelo estudo que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho de saber qual parafuso que eu tinha que apertar. Exatamente isso, Né? Francisco. Eu acho que cabe bem dentro disso que você está me Muito, contando muito. Não aí. é só uma coisa de você chegar e, né, para se formar, a gente fala assim, mas eu fiz faculdade. Não, você estudou a vida inteira, porque até você chegar na faculdade, você teve que estudar. Então é isso aí. E outra coisa, essa história do parafuso é muito interessante, que ele está cobrando para resolver o problema, não é para apertar um parafuso, né? Então a gente passa por isso também. Às vezes a gente é desvalorizado, mas assim, isso é mais como assim, não é um desabafo, mas é um jeito, talvez, né, das pessoas começarem a pensar nisso. Começarem a pensar que o veterinário não é simplesmente um cara ou uma moça que trata de bicho. Não, a gente trata de vida, a gente trata, sabe, de um. Hoje a gente vê que os animais eles são da família. Então é muito importante isso, né? E para isso, o que você falou, a gente precisou de estudo, de gasto, sabe, de se aprofundar mais. Muitos cursos que a gente tem que fazer, tem que ler muito para acompanhar, né? Hoje a gente estava conversando que tudo precisa ir se adequando ao que a gente está vivendo. E está muito rápido as coisas, né, Francisco? Essa modernização acaba que é muito rápido. E isso tem que acontecer com o veterinário, tem que acontecer com o médico, tem que acontecer com o advogado, tem que acontecer com todo mundo. Mas eu sinto um pouco de falta de valor, assim, da pessoa entender o que é a nossa profissão. E antes da gente começar a nossa conversa, que a gente conversava em off ali, você me falava a respeito de cirurgia. Tem cirurgia que é complexa demais, né? Você estava inclusive me mostrando um vídeo aí de uma cachorrinha Shih Tzu que engoliu 2 meias. 2 meias de adulto. E para se tirar isso lá de dentro dessa cachorrinha, você imagina o conhecimento, a técnica que você tem que ter para tirar isso daqui de dentro do bichinho. Exatamente. E principalmente em cirurgias, eles acham que é uma coisa muito simples, porque aí lá cortou, porque entrega o animal para você. Depois ele sai com um cortezinho assim. Mas e para você fazer tudo aquilo, né? Eu te mostrei aquilo, de um Shih Tzu. Ele comeu 2 meias de adulto e essas meias grossas. A gente não entendeu. E ele apareceu lá, Francisco, assim, já até mesmo para já começar depois do nosso bate-papo, que ele não apresentava nada. Ele queria comer, ele estava ativo, ele estava brincando. Aí a gente pegou, comecei a escutar para você ver aonde a gente tem que chegar. Falei, deixa eu te falar, vocês deram falta de alguma coisa na casa? Aí ele falou, nossa, minha menina falou que tá faltando 2 meias. Eu falei, mas não é possível. A sua menina é criancinha? Falou, não, ela tem 18 anos. Eu falei, 18, não lembro a idade. Oh, mas como assim? Aí eu falei, vamos fazer um ultrassom. Aí fez o ultrassom, deu para ver aquele bolo. Aí a gente falou, deve ter uma só. Aí a hora que a gente abriu o estômago, né, que eu te mostrei ele, as 2 estavam lá. É impressionante. Você vê que, né,
não é só a cirurgia, mas e o diagnóstico? O cachorro estava bem, não tinha nada, o cachorro estava ótimo, pode ir para casa. Ali vai, passa uma meia para o intestino, entope ali, pronto. Aí a cirurgia se torna muito mais difícil. Então, quer dizer, tudo isso leva essa pessoa, por exemplo, ela ficou grata demais, né? Ela ficou super grata, o animal se restabeleceu rapidamente. Então, é importante entender que não é só ir lá e fazer um cortezinho. Tem uma técnica toda, tem um estudo, tem uma vida toda de estudo para poder operar. E tanto é que nem todo veterinário é cirurgião. Né? Então, é uma coisa que a gente tem, assim, hoje em dia, tudo está ficando muito específico, muito especializado. Então, a gente tem cirurgião ortopédico, tem cirurgião de tecido mole, tem cirurgião de cabeça, tem cirurgião de patela. Então, isso é importante, que as coisas estão se afunilando e a gente tem que acompanhar e tem que ser dado o devido valor, eu acho. Agora, o Shih Tzu é um animalzinho de um porte pequeno, né? Como que conseguiu comer essas duas meias? Ninguém entendeu. Ninguém. A gente não entendeu. A hora que eu tirei a primeira, ela já era grande. Aí eu olhei dentro do estômago, tava a outra lá. Falei, não é possível que esse bichinho E comeu. saiu inteira as Saiu meias, né? inteirinha, inteirinha. Ele tinha comido... Ele foi para mim, eram 13 horas, ele tinha comido 8 horas da manhã. Aí a gente correu e aí operamos ele logo depois. Eu não estava achando anestesista, porque a gente terceiriza também. Aí achamos para outro dia cedo que eu tinha uma cirurgia. Eu joguei a cirurgia que não era emergência para frente e coloquei ele. Aí também, olha para você ver, como que ele conseguiu comer. A hora que a gente foi para... Esse é um caso interessante que rende bastante conversa. A hora que a gente foi anestesiar, a gente tem que entubar. O tubo não passava, porque a glote dele ficou tão irritada das meias passarem que estava inchado. Aí nós falamos, gente, as meias estão lá mesmo, porque olha aí como é que tá isso. Ah, foi batata. Aí tiramos as duas meias enormes, já estavam ali, tinham emboladas, mas deu tudo certo. Mas é comum o cachorro engolir esse tipo de objeto assim, Raul, ou Sim, não? sim. Muito comum, muito comum. Bolinha. O que a gente vê muito é pano. Pano, assim, a gente vê. Ó, tem animais que engolem. Teve um tempo atrás aí, nós pegamos um que engoliu alfinete. Olha para você ver. E ele deu tanta sorte que o alfinete não afetou o estômago, não afetou nada. A gente correu, fizemos um raio-x, estava lá 2 alfinetes, abrimos, tiramos, deu certo. É comum. Principalmente, Francisco, aí a gente já entra já em dicas também, principalmente animais que ficam muito sozinhos. Animais que não ficam com pessoas, animais que são estressados, animais que vivem, por exemplo, assim, em ambientes pequenos. Então, eles têm que fazer alguma coisa. E na maioria das vezes eles começam a rasgar, quando eles rasgam, aí eles começam a comer. Então, é uma dica aí, né? Não, o estresse é um fator importante hoje em tudo na vida e também dos animais. Procurar sempre colocar brinquedos adequados e brinquedos que são registrados, sabe, Francisco? Lá no Minas Pet Shop, por exemplo, a gente só trabalha com produto que tem selo de segurança, né? Então, é importante isso, porque às vezes a pessoa compra uma bolinha de tênis, uma bolinha nessas lojas, como que não é para o animal, o que o animal vai fazer? Ele vai destruir mesmo. Que a função do brinquedo é essa. É a mesma coisa, exemplo de criança. Tem brinquedos que vêm, peças pequenas, não dá abaixo de tantos anos, que ele pode engolir. É a mesma coisa com o cão. Mas é comum, Francisco, a gente pega muita coisa. Essa das meias, assim, foi o caso mais estranho, porque eu não entendi como ele conseguiu comer aquilo seco. Como que ele engoliu 2 meias? Você imagina, 2 meias. Esse é um caso. Os outros têm alfinete, bolinha, tem prendedor. Prendedor tem muito, Francisco, de roupa. Às vezes estão brincando, cai, eles comem. Então, a gente acha bastante coisa nesses bichinhos aí. Bom demais. Bom, hoje de manhãzinha, quando a gente anunciou que a gente ia conversar hoje, o pessoal mandou algumas perguntas aqui para gente. É um ouvinte querendo saber se é recomendado passear com gatos na rua ou se eles devem ficar apenas dentro de casa. Porque cachorro a gente vê muita gente passeando com cachorro, mas com gato a gente raramente vê, né, Raul? Raramente, é muito difícil. Existem gatos. A gente tem 2 clientes que andam com gato na coleira. Mas eu não recomendo, Francisco. O felino, ele é um caçador solitário, tá? Primeiro a gente começa daí.
de instinto, de como que os felinos vieram até ficarem domésticos, né? E o felino, ele não gosta de novidade, ele não gosta de muita gente, porque ele vê tudo como um predador dele. Então, como ele é um caçador, ele sabe que existem predadores. E o felino, ele se assusta muito fácil. O estresse do gato, depois eu quero citar uma coisa já indo para lá do veterinário, dentro dessa pergunta que é interessante, e uma dica também. O que acontece, Francisco? Os felinos, eles se assustam muito facilmente. Então, às vezes chega a pessoa lá na loja sem uma caixinha de transporte com o gato. Francisco, assim, rara as vezes que esse gato não sai. Porque ele entra dentro da loja, tá tendo barulho. Às vezes tem um cachorro na sala de espera. A gente procura não marcar assim com muita coisa, mas ele se assusta. E aí some. Isso aconteceu, inclusive, uma vez com uma cliente, até ela de Santana. Trouxe a gatinha e a gatinha dentro da caixa de transporte, tudo fechado. A hora que ela saiu do carro, ela bateu na porta e pulou na rua e vai embora. E outra coisa, cachorro você ainda consegue acompanhar. Você consegue correr. O gato pula muro, sobe, pula entra em locais menores, você não consegue. Tanto é, Francisco, que é uma coisa interessante que eu queria citar, que raramente o proprietário de gato gosta de levar o gato no veterinário. Quando leva é porque já está muito ruim. Por que ele não leva o gato no veterinário? Porque o gato não entra na caixinha de transporte. O gato não gosta de ser atendido. O gato não gosta de andar no carro. Aí ele fala, nossa, vou estressar meu gato. Não vou levar no veterinário, porque ele vai sair daqui, eu vou pôr ele na caixinha, eu vou colocar ele dentro do carro, eu vou chegar lá, ele vai tirar da caixinha, o gato vai pular no consultório, que é o que acontece muito. Às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, minha gata é mansinha. Eu falo, então tá, mas vamos fechar a porta. Abre a portinha da caixinha de transporte, esse bicho começa a pular em tudo quanto é lugar, sobe na mesa. É difícil, né? Então, a dica que eu dou, Francisco, proprietário de gato, primeira coisa, tem que ter uma caixa de transporte boa, com trava, com tudo. Segunda coisa, começar a estimular o gato, Francisco, a entrar na caixa. Entrou na caixa, um petisco que ele gosta muito, uma coisa que ele adora. Entrou na caixa, toma um brinquedinho preferido seu, para ele acostumar ali. Depois disso, passear com ele, às vezes, só uma voltinha, entrar dentro do carro com a caixa de transporte. Põe ali, para a gente ir no passo a passo até chegar na consulta. Depois, sai, coloca numa outra sala, para o gato ir se habituando a isso, sabe? A gente vê essa resistência com razão, porque qual que é o maior estresse do gato, Francisco? É o estresse visual. Tanto é que você vê, o que o gato faz quando ele está assustado? Geralmente ele vai para um cantinho, vai para baixo de um móvel, entra no armário, ele gosta de ficar ali, quietinho. Então, tem que se fazer isso, sabe, Francisco? Por quê? Porque a gente vê que às vezes a pessoa não leva, a gente pega um gato que já poderia ter sido atendido e não leva por conta disso. E a dica maior que eu dou, além da caixinha de transporte, sempre que for transportar ele, Francisco, colocar uma toalha por cima, para ele não ver nada, para ele ficar quietinho ali no escuro. Aí sim ele vai ficar mais à vontade, mais tranquilo. Canil de gato, por exemplo, a gente lá no Minas Pet Shop, a gente tem um que a gente fecha, ele fica fechadinho, para não ver, para o gatinho ficar tranquilo ali, sabe? Geralmente a gente coloca a própria caixinha de transporte dentro do gatinho, do canilzinho, da baiazinha ali, porque é um lugar que ele se sente tranquilo, ele vai lá, entra e fica ali. Então, gato passear na rua, gente, é complicado, a não ser que você tenha uma segurança muito, muito, muito grande de que ele não vá sair. E mesmo assim, hoje em dia, a gente é um tema polêmico que a gente sempre cita aqui, a gente tem muito cachorro de rua, frisando que não é só em Três Pontas, o Brasil inteiro tem muito cachorro de rua. Você imagina, você tá com o teu gato, chega 4 cachorros de rua e vai para cima. Confusão pronta, né? Confusão. Então, eu não recomendaria. Mas recomendaria, sim, colocar a caixa de transporte, colocar uma toalha, pôr dentro do carro, para ele já se habituar, quando precisar fazer qualquer coisa, ele não sofrer tanto estresse. Temos mais uma pergunta relacionada a gato aqui, é da dona Tereza, aqui de Três Pontas. Ela diz o seguinte, tem um gato sem raça definida, está comigo há mais de 3 anos. Sempre foi muito ativo e sempre cuidei muito bem dele, é minha companhia.
De uns tempos para cá, ele anda muito arredio e não está mais gostando de brincadeiras e passa o tempo todo dormindo. Será que pode estar com alguma doença? Fico sem saber o que fazer. O que que você orienta aí a dona Tereza, o Raul? Então, olha, essa mudança comportamental, a gente não consegue falar que é uma doença, né? Porque as doenças têm sintomas característicos. Vamos lá, o que o gato mais tem? Problema urinário, ou seja, ele está com dificuldade de urinar, ele está urinando sangue. A gente tem problemas respiratórios, que também os gatos apresentam bastante. Diarreia, vômito a gente também tem. Isso sim são sintomas de que tem alguma coisa errada. Porém, a questão, Francisco, de mudança de comportamento, como a gente falou agora há pouco, o gato ele se estressa muito fácil. Às vezes, uma pessoa que entrou na casa diferente, ou um móvel que mudou, qualquer coisa assim, já faz com que o felino ele fique tendo um comportamento anormal. Mas o que eu recomendaria? Se ela está com alguma dúvida, e não sei se passa com frequência no veterinário, seria interessante levar para um check-up, né? Leva, porque aí tira de cabeça, fala, meu gatinho tá bem, tá tudo certo, não tem nada. Então, eu acho que vale a pena, às vezes, para ela ficar mais tranquila, passar por uma consulta. Com certeza. Bom, para você que está chegando agora na nossa programação, nós estamos conversando aqui com o Dr. Raul Ambrogi Neto, do Minas Pet Shop. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Sentinela e também pelo nosso canal no Facebook e pelo nosso canal no YouTube também. Se você tiver alguma pergunta aí, algum assunto que você queira abordar a respeito desse nosso papo aqui, fique à vontade, viu? Pode mandar aí para o nosso WhatsApp 999661009. Mandar um abração para o Vitor Souza aqui, Raul. Ele está dizendo aqui, boa tarde, Francisco, quero dar meus parabéns aí para o Raul pelo excelente trabalho. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Deus abençoe, o Vitinho da Máquina. Opa, meu grande amigo, é isso aí, Vitinho. Muito bom. Esse foi um amigo que eu fiz assim, trabalhando lá para mim, nós ficamos com uma amizade muito grande. Um abraço, Vitinho. Muito obrigado mesmo. Aparecida Lopes também, ela mandou uma mensagem pra gente aqui, diz o seguinte, meu gato urina pela casa toda e o cheiro é muito forte. Será que ele tá com diabetes? Para levar na consulta, tem que estar em jejum? Interessante a colocação dela. Hein? Muito interessante. Olha, o gato fazer xixi em vários locais não é muito comum, tá? Porque geralmente os felinos, os gatos domésticos, a gente tem uma caixinha de areia, né? E essa caixinha, eles fazem quase que tudo ali. Eu vejo isso pelos meus. Eu tenho um quintal grande lá em casa, mas eles preferem ficar na caixinha do que ir lá no... E o meu tem bastante grama, sabe? É arborizado. Eles preferem fazer na caixinha. Como eu falei no começo, a gente tem muito problema urinário em gato. Então, às vezes, ele pode estar com uma micção diminuída e por isso ele faz várias vezes, ou mesmo uma cistite, uma irritação na uretra, que faz com que ele faça uma quantidade pequena várias vezes, tá? Eu acho que é interessante passar por uma consulta e para consulta não há necessidade de jejum, tá? A gente não pede jejum. Geralmente, quando a gente tem algum exame específico que a gente vai coletar, por exemplo, coletar um sangue para fazer um hemograma, fazer uma dosagem de glicose, esse tipo de coisa, aí sim. Mas isso não é sintoma nenhum de diabetes, tá? E é raro diabetes em gato. Mas Muito pode raro. ter gato com Pode, diabetes? pode. Cão a gente pega com frequência. Pode sim. Basicamente, tudo que a gente tem pode ter aqui nos bichinhos também, Francisco. Então, a gente às vezes pega alguns casos difíceis. Por exemplo, deficiências hormonais, que é comum no ser humano, né? O cão também tem muito. O gato também possui uma série de problemas, como problemas hepáticos, problemas renais, pulmonares. Então, a gente tem uma série de problemas nos bichinhos que, quanto antes, claro, a gente investigar e a gente conseguir detectar, melhor o tratamento e maior é o sucesso, né? Eu quero aproveitar aqui e mandar um abração para o Amarildo também. O Amarildo participa com a gente também. Nós já falamos aqui, Raul, que cachorros podem ter problemas dentários, né? E a dúvida do Amarildo, aqui de Três Pontas mesmo ele, é se isso acontece somente com cães velhos ou pode acontecer independente
independente da idade, esses problemas dentários em cães. Um abração para Marildo e boa pergunta. Marildo, isso é claro que os cães mais velhos têm maior chance de terem problemas dentários, porque isso vai se acumulando ao longo dos anos. Mas nada impede, claro que numa taxa bem menor, que animais jovens tenham problemas dentários. Qual que é o problema dentário que a gente tem nos cães? Tártaro, tá? Tártaro é 90% dos problemas que a gente tem. E o que é o tártaro? O tártaro é uma colônia de bactéria, né? Onde ela vai se juntando no dente e com isso começa a levantar a gengiva do animal, expondo a raiz do dente, e a gente pega casos aonde chega até na tábua óssea, chega no osso, ou na mandíbula ou na maxila. Quando a gente tem esses casos, o proprietário ele chega para a gente quando já está mais evoluído, porque começa a sentir um mau hálito. E realmente é forte demais. E aí ele leva e a gente olha. Isso, a extração, ela tem que ser feita, tem que ser realizada. Quando a gente pega casos muito severos, geralmente tem muita extração dentária, porque os dentes ficam todos abalados, porque fica tudo exposto ali, sabe, Francisco? É uma dor enorme para o animal, mas mesmo assim a gente ainda vê animais comendo. Claro que eles começam a sentir dor, eles começam a se alimentar de uma quantidade menor, mas mesmo assim eles ainda comem. Então é impressionante. E quando a gente tem muita extração, a maior dúvida do proprietário, nossa, mas como é que ele... Porque já chegou o caso da gente ter que extrair todos os dentes. O cachorro ficar sem nada, porque estava tudo abalado, tinha muita infecção. A gente hoje, né, como a gente falou no começo, a parte de nutrição é muito evoluída. A gente tem alimentos úmidos, alimentos pastosos, que esse animal vai conseguir ter uma dieta correta e vai conseguir se alimentar mesmo sem os dentes. Mas a pergunta da Marildo, sim, a Marildo, numa frequência bem menor, mas animais jovens podem ter problema dentário. E o que a gente sempre fala, para não deixar isso evoluir. Começou a ter qualquer dúvida, passa por uma orientação, o veterinário vai falar, não há necessidade. Hoje, por exemplo, hoje eu atendi uma cadelinha que ela reclamou numa consulta geral, depois a gente sempre examina a boca, né, para ver. Aí ela falou, e os dentes? Você acha que precisa? Eu falei, não precisa. A gente não vai expor, porque a anestesia geral, ela com essa condição que está aqui. E hoje a gente tem também alguns produtos, Francisco, que melhora muito a higiene bucal do animal, principalmente do cão. O gato já é mais difícil. São petiscos próprios, né, para limpeza. E hoje é interessante que tem uma alga, olha para você ver onde que eles vão, vem da Noruega. Uma alga a gente tem lá no Minas Pet Shop. Ele vem uns croquetezinhos assim, como os petiscos, e aí determinado, são 2 por quilo ao dia que você dá para o animal. Olha que interessante. Ele tem uma enzima que ele vai e acaba amolecendo o tártaro e descalcificando aquilo e melhora bastante. Então olha para você ver onde que a gente chega. Feito de uma alga. E a gente se evita, né? Claro que nesses animais que não estão com os dentes tão ruins, não tem uma quantidade, as placas de tártaro tão grande, a gente tem ainda saídas para corrigir sem precisar anestesiar e fazer a retirada. É interessante, né? Muito Interessante. O outro ouvinte tem um gato de porte grande, não sei a raça, está caindo muito pelo. Gato também tem troca de pelo como os cães, ou será que pode ser alguma coisa mais séria? Tem troca de pelo, sim, tem. Mas é importante, Francisco, essas perguntas de pelo, né, de queda de pelo, a pessoa... Primeira coisa, vamos ver a raça. Se for um persa, por exemplo, solta pelo demais. Gato de pelo longo. Os gatos de pelo curto também soltam pelo, mas só que o gato de pelo curto é difícil você ver por quê? Eles mesmos se lambem muito, né? Eles têm uma higienização própria, então o pelo curto eles conseguem tirar melhor do que o pelo longo, porque aquilo começa a enroscar na boca, o pelo longo, e aí acaba que o gato, às vezes, ele não se limpa tanto, e aí que a gente vê a queda. Agora, se tiver falha, Francisco, ou seja, não tem falha, tá caindo pelo por igual, o pelo tá assim, não tem uma determinada região. Então, provavelmente é troca. Agora, se aparecer alguma falha, aí vale a pena passar por uma consulta, porque aí com certeza vai ser algum problema que quanto antes for tratado, melhor vai ser o resultado do tratamento. Raul, eu lembro que a gente já falou sobre isso aqui, já faz um bom tempo que a gente falou sobre isso, é uma dúvida de um ouvinte também.
Como eu devo lavar a orelha do meu cachorro? Ele não tem raça definida, é muito calmo. Acho que dá até para fazer. Quais os cuidados que devo tomar? Devo cortar os pelos de dentro da orelha? Olha, isso é muito importante. Realmente a gente falou faz muito tempo, mas é uma dica legal. Primeira coisa, Francisco, é usar produtos corretos, tá? A gente nunca recomenda a pessoas que não têm o hábito de fazer a limpeza de tentar. Por quê? Porque às vezes você vai piorar o quadro, tá? Geralmente, as pessoas que têm esses cães com uma quantidade maior de pelo, que gostam de limpar a orelha, eles já estão indo tomar banho em pet shop, lá eles já fazem. Mas para pessoas que querem fazer em casa, a dica é o seguinte: primeira coisa, usar um produto específico, tá? Hoje a gente tem uma variedade enorme. Lá no Minas Pet Shop a gente tem uma variedade, assim, imensa de produtos para limpeza do ouvido. Isso a gente está falando de limpeza comum, tá? Só de sujeira, não estamos falando de otites, de infecções de ouvido. A limpeza, Francisco, primeira coisa, nunca enfiar cotonete, nunca colocar algodão, nunca fazer isso. Por quê? Às vezes você tem uma secreção natural que sai de dentro e a hora que você coloca o cotonete ou um algodão, você acaba colocando isso lá para dentro. E isso às vezes tampa o canal auditivo e ele tem a sensação de que não está ouvindo, começa a chacoalhar a cabeça, começa a coçar demais e aí isso pode produzir uma infecção. Uma coisa que é muito importante, a limpeza, ela tem que ser feita de uma forma sempre de dentro, ou melhor, ali do pavilhão da orelha para fora, para a ponta da orelha, para que não escorra muita coisa lá dentro, tá? Isso já é diferente de um tratamento de otite, onde você vai ter que colocar o produto lá dentro. Então a gente sempre fala de que o animal que está com a orelha suja, que está saindo muita secreção, levar para um profissional fazer, tá? Agora, animal que isso acontece, animais que não produzem tanta cera, pode comprar o produto apenas de limpeza, são produtos muito baratos. Você vai colocar, passar com algodão sequinho, vai tentar tirar tudo que você vê ali e depois passa só o algodão seco para retirar qualquer excesso que tenha. Nunca enfiar nada dentro da orelha, porque aí a gente pode causar um problema mais sério. Agora tem que tomar muito cuidado com a água também, né? Água Também. dentro de orelha de cachorro não é bom também, Também não. não é bom. Aí a gente pode provocar uma otite, que seria uma infecção, e aí o negócio complica bastante. E isso é uma cascata, né? Você vê, olha como é que é complexo a parte de veterinária. A gente tá falando de orelha, né? Aí, olha só, uma gota d'água, você vem com uma otite, a otite é uma infecção, onde vai produzir pus, o animal vai coçar a orelha demais, pode vir um otematoma. O que é um otematoma? De tanto ele coçar por conta da otite, a cartilagem da orelha de dentro se desprega da pele e ali se enche de sangue, de linfa, de conteúdo, se forma um coágulo e aí é cirúrgico também. Olha para você ver como o negócio é complexo, né? Uma gota d'água, a gente tem que sair numa cirurgia extremamente dolorosa para o animal, porque a extremidade, a orelha dói muito, com um pós-operatório muito chato e um custo mais alto. Então, tem que, às vezes, procurar um profissional que vai dar a orientação correta do que, às vezes, a gente tentar fazer uma coisa, claro, que para o bem e acabar piorando a situação. Na dúvida, não faça, né? Exatamente, Francisco. Nos tempos de frio, a tendência do ser humano é comer mais. Com cão e gato acontece a mesma coisa? Com certeza, muito boa pergunta. A gente estima, Francisco, que para a manutenção correta, né, principalmente dos cães, os gatos eles já comem o dia todo, né? Eu estou impressionado de ver com os meus lá depois que eu arrumei. O gato come o dia inteiro. Eu falei, mas não é possível, esses bichos dormem e comem. E à noite, aí eles saem para brincar, para caçar. Mas o cão, ele precisa de pelo menos uma estimativa, Francisco, 20% a mais no frio. Então é muito simples, vamos lá fazer uma conta redonda, para cada 1 quilo que ele comer, comeria 1,2 kg. E aí faz a regrinha de 3 para quanto que ele come, geralmente ele vai comer um pouquinho mais. Lembrando que os animais obesos não vão aumentar, esses precisam manter mesmo no inverno a quantidade correta, porque senão a gente vai acabar piorando a obesidade, aí vem uma série de fatores também por trás disso. Tá certo. A troca de pelo acontece nos cães, ela acontece mais durante o inverno ou mais durante o verão, Raul? Nas duas entradas, sempre assim, eles trocam para o inverno
ou seja, uma pelagem um pouco mais densa, geralmente uma pelagem um pouco mais escurecida, tá? Claro que animais brancos não, mas animais castanhos, animais que têm uma coloração escura, geralmente um pouco mais escurecida para reter mais calor, isso é uma coisa da natureza, né? Natureza é E perfeita é demais, perfeita, né? é perfeita. E no verão, o que acontece? Para não ficar com excesso, eles também caem o pelo, aquele pelo mais denso, para ficar um pelo mais fino. Geralmente vem um pelo mais claro também, para não reter tanto calor. Então, 2 vezes no ano. Lembrando, Francisco, isso a gente fala quase que todos os programas, porque é uma dúvida frequente. É escovação, gente. O cachorro tem que se escovar todos os dias. Ah, ele tem pelo curto, não tem problema. A única diferença do pelo curto para o pelo longo é o tipo de escova que a gente vai ter que orientar a pessoa. Mas o cão, ele tem que ser escovado todos os dias. Para retirada de pelo que já caiu, que está ali, às vezes a pessoa está achando que ele está com queda de pelo, não está. Ele trocou e está preso ali. Ele chacoalha, o que está preso cai. Então, você escovando, você vai tirar esse pelo morto, vai melhorar a condição de pele, porque você está massageando a pele, igual o couro cabeludo da gente. E você vai estar deixando o animal confortável. E outra coisa que é muito importante, Francisco, a escovação, claro que tem animais que não gostam, que são raros. Mas esse contato de escovação, Francisco, é muito interessante até mesmo para o relacionamento do animal. Pô, você está ali, você está conversando com ele, você está escovando, ele está entendendo isso. Então, ainda aproxima mais essa relação de afeto entre o animal e o proprietário. Bom demais, muito bom. Para a gente encerrar aqui, Raul, é verdade que cães gostam de crianças? Existe algum risco em deixar uma criança de 2 anos e meio interagir com o cão? Ela é de porte grande, sem raça definida. Gente, sempre há risco. Isso, infelizmente, claro, os cães gostam de criança, sim, mas a grande maioria não gosta muito de criança. Por quê? A criança ela não tem noção do perigo. Às vezes vai lá, puxa o rabo do cachorro ou puxa a orelha do gato. O cachorro está comendo, a criança vai lá tirar a comida. Então, gente, eu pessoalmente, eu acho muito arriscado uma criança. E não é com cachorro grande só, não. Com cachorro pequeno, com gato, eu acho muito, muito arriscado. Aí fala assim, nossa, mas ela nunca fez nada a cachorro, o cachorro nunca... Gente, tem dia que a gente não tá bem. Tem dia Com o que a animal gente... é a mesma A coisa, mesma né? coisa. Tem dia que a gente fala assim, pô, eu pelo menos sou assim. Eu, quando eu vejo que tem alguma coisa, eu já procuro ficar lá no consultório quietinho, eu não fico... Então, quer dizer, o animal tem a mesma coisa. E assim, ele não fala. A gente ainda demonstra. Ele não. Então, quer dizer, vamos respeitar isso e vamos respeitar também, assim, que uma criança, ela quer brincar, ela quer... E, às vezes, o animal não tá naquele dia de brincadeira. E Então, nesse eu caso acho. aqui, 2 anos e meio, né, É Raul? muito Não tem pequenininho. noção nenhuma É do perigo, né? nenhuma. Ele vai querer brincar, vai enfiar a mão na boca, vai puxar o rabo, vai apertar a orelha. Então, eu acho que não é legal. No meu ponto de vista, eu acho muito arriscado. O José Carlos Amâncio, ele está conosco também aqui. Ele faz uma pergunta interessante aqui, Raul. Pergunte para o doutor Raul. Todo mundo fala que mês de agosto é mês de cachorro louco. Tem alguma coisa de verdade nisso ou não, Raul? Não, isso aí é mito. É porque, na verdade, o que acontece? Na verdade, a maioria das campanhas de vacinação antirrábica de raiva era em agosto. Agora se estende, porque aumentou muito o Aham. número de animais. Então, geralmente pega julho, agosto e vai assim. Mas não. Olha para ver uma coisa, hein, José, né? Olha para você ver uma coisa também que é uma curiosidade, Francisco. Eu estou formado fazem 30, vai fazer 35 anos. Eu nunca peguei um caso de raiva em cão. Já peguei vários em bovino. Vários. E a pessoa nunca fala, uma vaca com raiva. Ninguém fala. E eu já peguei muitos aqui no município de Três Pontas, Coqueiral, Santana. E cão, eu nunca vi nenhum cão com raiva. Graças, A acredito eu, vacina, que é a vacinação. Então é com muito certeza. importante, né? Tá certo. Raul, a gente sabe que a sua agenda hoje está bastante apertada. Você É sai isso de aí. viagem daqui a pouco. A gente deseja para você uma boa viagem, para você e para a família. Obrigado, viu, por mais uma vez estar conosco aqui, conversando sobre esse assunto tão importante, que é sempre bom falar dos animais de estimação. Nossa, Né, eu que Raul? agradeço e é sempre um prazer estar aqui com você. A gente criou uma amizade muito grande graças ao programa, né? E isso não tem preço, essa amizade. Gostaria de mandar um beijão para minha mãe, lá em Piracicaba, e para minha equipe toda ali do Minas Pet Shop e para todos os ouvintes. Tá certo. Um abraço, Raul. Obrigado.
Gente, amanhã a gente volta ao meio-dia. Sabe quem vai conversar com a gente amanhã? Adriano Cami. Adriano Cami, músico, está lançando aí um novo hit e ele vai fazer a abertura do show do Zé Ramalho, viu? A gente vai conversar bastante com isso sobre, a gente vai conversar bastante com ele sobre isso amanhã, tá certo? Deixa de acompanhar, não? Um forte abraço a todos, continuem sintonizados na 99, que o nosso Sentinela Informações continua, viu? Até às 13.